Oi, tudo bem? Uma boa história leva o público através de uma jornada, conectando, inspirando, convencendo a agir e, acima de tudo, entretendo. Mas estruturar seu discurso para transmitir suas ideias sem perder o seu público no meio do caminho não é nada simples. Primeiro, ninguém faz nenhuma apresentação para robôs ou máquinas. A gente se apresenta para gente. E gente ama histórias, dramas, heróis, viagens, surpresas e também finais felizes. Mais do que o lado racional, sua apresentação precisa despertar o lado emocional das pessoas. Então conte direito a sua história e faça história. Muita gente acha que a única estrutura de roteiro que funciona é o monomito, mais conhecida como a jornada do herói. Apesar de ser uma estrutura de história bastante utilizada, já está bastante desgastada. Então, hoje, eu vou dividir com você 7 estruturas de roteiro para você contar histórias que vão impressionar sua audiência. A primeira que eu trago é a estrutura da montanha, ou conhecida também como estrutura de crescimento. A estrutura da montanha é uma maneira de trazer tensão e drama para sua história. É semelhante ao monomito, mas difere porque nem sempre os finais são felizes. Na primeira parte você descreve o cenário, depois a sequência de desafios de forma crescente. Pode mesclar, encaixando alguns obstáculos nessa subida, até a chegada ao cume da montanha. Esse tipo de estrutura de roteiro é bom para mostrar desafios superados, construindo em partes a jornada na cabeça do seu espectador, até a finalização, com um resultado satisfatório ou não. Tudo vai depender de qual ponto da montanha você vai finalizar a sua história. Pode seguir com uma escalada e chegada ao cume, ou uma escalada e posterior queda. A segunda estrutura é a de loops aninhados, ou vulgarmente conhecida como cebola. É uma técnica de contar histórias em que você coloca 3 ou mais narrativas, uma dentro das outras. Você inicia uma história e a conta quase até o fim. Em seguida, sem finalizar a anterior, inicia uma nova história. E utiliza a mesma técnica sucessivamente. Você pode iniciar quantas histórias você quiser e a lógica e o tempo permitirem. Isso vai aguçando o seu espectador a ouvir o desfecho que você tem para dar e deixa o público sedento e aberto para ouvir o final que você tem para contar. A primeira história que você inicia é a última história que você termina. A segunda história que você inicia é a penúltima que você termina, e assim sucessivamente. É um método um pouco mais complexo, mas ajuda a criar expectativas e transmitir uma mensagem central. É como uma cebola que você vai abrindo, camada por camada, e ao chegar ao centro, volta, amarrando os finais que não foram contados. Esse tipo de estrutura é boa para explicar o processo de como você foi inspirado ou chegou a uma conclusão. O terceiro tipo de estrutura é chamada de sparkline, ou ideal versus real. É uma maneira de mostrar que algo poderia ser melhor e que pode ser melhorado. Basicamente, ao longo da narrativa, compara o que é com o que poderia ser. Ao fazer isso, você chama a atenção do seu espectador para os problemas, inspirando o desejo de mudança na audiência. É uma técnica altamente emocional que certamente motivará o seu público a te apoiar. O famoso discurso de Martin Luther King utiliza essa estrutura. Ele fala de um sonhado mundo, sem racismo, intolerância, desigualdade, contrastando com a realidade daquela época. A quarta estrutura se chama in media res, ou que traduzindo do latim significa no meio das coisas. Basicamente, você começa a sua narrativa no auge da ação, antes de começar de novo do começo, para explicar como chegou lá. Ao colocar seu público na parte mais emocionante da história, logo no começo, você engaja a sua audiência a entender o que te levou até ali. Mas cuidado, dê ao seu público apenas informações suficientes para mantê-los conectados, deixando uma pitadinha de novidade por final. E seja breve. Esse tipo de estrutura gera bastante ansiedade e sempre funciona melhor para apresentações mais curtas. Com certeza você já assistiu a algum filme que começa com o personagem principal levando um tiro ou em uma situação bem tensa, e em seguida o filme volta no tempo para contar como aquele protagonista chegou até ali. A quinta estrutura é chamada de ideias convergentes. Basicamente aborda diferentes pontos de vista que se uniram para criar um resultado final. É um tipo de estrutura boa para mostrar o desenvolvimento de algo, sinalizar convergências, e é um tipo inusitado de você contar, por exemplo, resultados de determinada ação ou o status de determinado projeto, incluindo no seu roteiro as visões, necessidades, esforços ou conflitos de 2 ou mais pessoas ou áreas. A sexta estrutura é chamada de início falso. É uma boa forma de contar uma história aparentemente previsível, mas antes de interrompê-la de forma inesperada,
e então recomeçá-la. Você atrai o seu público para uma falsa sensação de segurança e depois vira completamente o jogo. É uma ótima forma de narrar recomeços, reavaliações ou mesmo aprendizados através de erros. É ideal para falar sobre coisas que você aprendeu com essa experiência ou sobre maneiras que você encontrou para resolver um problema. Para esse começo falso, minha dica é introduzir logo de início para já quebrar as expectativas e criar uma atmosfera de curiosidade e atenção na sua audiência. O sétimo e último tipo é chamado de estrutura de pétalas. Essa é uma ótima maneira de organizar e unir o storytelling de vários palestrantes no evento. Funciona bem quando você tem várias histórias não conectadas e, através dessa estratégia, você as une numa única mensagem que pode ser o tema do evento, por exemplo. Basicamente, você conta histórias uma por uma e, antes de finalizar, amarra o ponto em comum entre todas essas histórias. As pétalas ou histórias podem até se sobrepor à medida que uma história introduz a próxima, mas cada uma deve ser uma narrativa completa. Ao finalizar, você mostra para o seu público a conexão entre todas elas, reforçando a mensagem central que se deseja passar. No exemplo que eu dei, a temática de um evento, por exemplo, a ideia é mostrar como vários cenários se relacionam com o tema. Bom, agora que você conheceu alguma de tantas possibilidades de se contar uma boa história, pratique. Independente do assunto, através de uma boa história, tudo fica muito mais interessante. O que você achou desse vídeo? Comenta aí. Até o próximo.